conseguiriam estar, né, acompanhando essa live. A live está sendo gravada, então, para você que está assistindo agora, que perdeu o primeiro dia agora, dia 10/5, o módulo inaugural, né, quero te agradecer, seja bem-vindo, e fica tranquilo que vai estar sendo tudo gravado aqui, né, e no momento mais oportuno você vai ter a oportunidade de assistir, tá? Então, deixa eu começar com esse aqui, para a gente ir direto para o material. Primeiramente é o seguinte, esse curso de segurança patrimonial já tem alguns anos, né, que o nosso amigo aí, o Jefferson, ele sempre, Mike, faz um curso de segurança patrimonial, Mike, faz um curso de segurança patrimonial, então já tem algum tempo, né, que a gente vem amadurecendo essa ideia, né, antes mesmo do Ian Visek nascer, né, ele já cantava a bola já dessa questão de compartilhar, né, algumas disciplinas da qual a gente vai adquirindo conhecimento, né, então, depois que, um pouco antes dele startar mesmo o Ian Visek, aí ele, né, já se munindo, reunindo algumas pessoas e tal, e a gente amadureceu a ideia. Teve momentos que a gente foi e voltou, né, e agora ele está aqui presente para todo mundo ver, tá? Então, de antemão aí, eu agradeço, né, de coração mesmo o Jefferson aí, porque foi um cara que motivou e continua me motivando, né, sempre está aperfeiçoando, sempre está em busca de conhecimento e também o principal, compartilhar. Não adianta só a gente absorver conhecimento, a gente precisa compartilhar também o conhecimento que a gente adquire. Somente assim a gente colabora para que o nosso segmento ele cresça, ele melhore, ele desenvolva, né? Que é o foco de todo mundo. A gente trabalhar num segmento, numa profissão na qual a gente sente orgulho, né? Hoje eu sinto orgulho, olhando para o passado e vendo o presente, o momento atual que eu estou vivendo hoje, eu sinto orgulho dessa evolução que vem acontecendo ao longo dos anos. Eu sei que para algumas pessoas não atinge 100% a expectativa, mas é o que nós temos hoje e é o que a gente, né, precisa viver, né, precisa se adequar, tá? Então, o lançamento desse curso de segurança patrimonial é pelo Ian Visek, né? Agradeço aqui o Tianes, que foi um dos primeiros caras que falou: Monteiro, tamo junto, te apoio e vamos para cima. Então, né, junto com o programa Legado da Segurança, o Tianes, para mim é um orgulho, né? Ter o Tianes, o Jefferson, enfim, tem alguns outros profissionais aqui que estão aqui na posição de humildade, de falar assim, eu estou aqui para aprender, estou muito mais para ensinar, tá? Mas é como eu falei, tá? Então, eu sinto orgulho mesmo de vocês estarem por aqui, e espero realmente atender, né, a expectativa que cada um criou, né, e colocou em cima desse material que a gente desenvolveu, né, que eu desenvolvi, né. Então, agradeço também o Eric aí, que também foi um dos apoiadores, e o Éder Santos, né, que é da segurança portuária também, que ele é um cara também bem ativo nas redes sociais, e ele jogou para cima, não vou nem falar do Tianes, que o Tianes, eu sei que toda vez eu entrava, tinha alguma coisa do curso lá, e ele divulgou bastante mesmo, então acho que um dos que mais divulgou aí foi o Legado da Segurança e o Tianes nas redes sociais, então, de antemão, obrigado, tá, de coração mesmo, obrigado. E para vocês, gratidão por vocês estarem aqui, tá, eu acho que é a palavra mais adequada neste momento, tá? Então, gratidão, né? E sejam todos bem-vindos, tá bom? A gente vai passar aí 7 dias juntos, né? A ideia é toda quarta e quinta, iniciando às 20, né? E terminando até umas 22 horas. Então, 2 horas por dia. Então, a gente vai ter um percurso aí a ser trilhado, tá bom? Vamos lá, vou passar algumas orientações aqui que eu julgo ser bem importante, bem interessante, tá? Primeiro, né, o link de acesso ele vai ser enviado nesse grupo do WhatsApp 15 minutos antes, tá? Se for enviado um dia antes, né, dependendo do compromisso aí da gente quando vai criar, né, vai participar de alguma coisa, vamos antecipar, mas podem ficar tranquilo que eu mesmo vou pegar esse link 15 minutos antes, eu vou soltar no grupo, né, para ficar no up, né, que no caso é o down, né, que é o contrário, né, que o WhatsApp ele vai subindo a mensagem para cima e o down é onde está atualizado, né, então vai ficar lá no down, que é o up, né, que é a última informação, tá bom? Outra coisa,
A partir de amanhã, né, então 20 horas, que fique combinado aqui entre nós, eu vou esperar uns 5 minutinhos, né, como esse curso ele é ao vivo com aulas gravadas, né, então se perdeu aquele início, não tem problema, né, porque depois a gente vai disponibilizar esse link, na qual vocês vão ter oportunidade de assistir aqueles minutinhos, né, ou alguns minutinhos que foram perdidos, tá bom? Então vocês fiquem tranquilos quanto a isso, que o acesso ao conteúdo todo mundo vai ter na íntegra, tá? Uma coisa legal, eu sei que hoje em dia grande parte do pessoal, né, tá com o celular na mão, tá? Se não tiver com o celular na mão, se tiver com um desktop, um laptop, é recomendável, né, por conta de questão de interferência de rede Wi-Fi, né, por conta do sinal, a transmissão, é recomendável que se tiver a oportunidade, né, deixe o desktop e o laptop cabeado, né, como eu estou fazendo aqui agora, justamente para não ter oscilações. Pode acontecer? Pode, né? Mas aqui diminui grande possibilidade de acontecer isso, tá bom? Outra coisa, eu sei que talvez esse momento que você que está aí assistindo, né, essa gravação, talvez deve estar no percurso trabalho-casa, enfim, ou casa-trabalho, não importa, tá? Então, fora você que está nessa posição de deslocamento, para quem está em casa ou para quem está no trabalho, né, a gente sempre recomenda você procurar um local bem que te deixe mais à vontade, né? Então, se tiver lá na sua cama, show de bola. Se tiver no sofá, show de bola. Mas o bacana é você estar num local confortável, na qual não vai ter muito ruído, não vai desprender, você não vai ser interrompido em questão de, né, de parar e olhar. Mas é como eu falei, se for parar e olhar e resolver alguma coisa, tanto do trabalho quanto na vida pessoal, tranquilo, é gravado. Aí depois, naquele momento mais oportuno, você vai lá e tem a possibilidade de recapitular, tá bom? Uma outra coisa que é muito importante, que eu aprendi desde de jovem, né, quando eu comecei a trabalhar. Eu sei que com o tempo, dependendo do perfil da pessoa, eu falo isso porque eu já fui assim, tá? Você vai adquirindo conhecimento e você acha que sabe de tudo, né? Então, o que que acontece? Você cria um bloqueio psicológico e você deixa de lado as oportunidades de você absorver e ter a oportunidade de ter um ângulo, uma visão, um olhar diferente, tá? Então, em outras palavras, deixa a xícara vazia, né? Joga esse café, o café que você tem, né? Você nunca vai jogar fora, porque uma coisa que eu costumo falar, a informação é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Mas é sempre bom a gente estar aberto, a gente estar com a xícara, com o copo vazio, né? Para a gente ter oportunidade de beber de outras fontes, de beber de outras águas, né? E é óbvio, dentro de conteúdos que talvez possa ser considerado chover no molhado, mas muitas vezes tem uma informação, tem um insight, tem uma dica, tem uma palavra, tem um termo, tem uma frase na qual dá aquele estalo, você, opa, peraí, esse aqui eu não tinha valorizado, eu não tinha prestado tanta atenção assim, tá? Então é muito bom e eu recomendo que vocês aí, eu sei que tem profissionais, tem muitos aí, né? Estejam abertos aí para receber as informações na qual eu vou estar compartilhando por aqui, tá? Que todos nós aqui temos muito a crescer, né? E aprender. Outra coisa, a qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Não precisa ficar com 5 dedos, né? Apareceu alguma coisa e tal, pô, Monteiro, isso aqui, né? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas no momento que vocês quiserem, tá bom? Apesar que no finalzinho também dos módulos vai ter lá um slide com dúvidas da apresentação, né? Mas fiquem à vontade aí para fazer as perguntas que vocês quiserem. Eu recomendo, eu gosto disso, né? De ter alguns intervalos, de fazer uns intervalos, porque dependendo do tempo que a gente fica, né, 2 horas seguidos direto com o material, com a informação, essas 2 horas a gente não consegue absorver as 2 horas, né? Então é necessário com que a gente faça uma pausa. Então, mas isso aí vai ficar a critério de vocês. Eu vou estar falando, né, apresentando o conteúdo, né, e depois, em algum momento, eu vou perguntar, pessoal, quer fazer um intervalo? Eu sei, o exemplo, neste caso agora, né? Algumas câmeras estão desligadas.
A gente não garante que vocês do outro lado aí realmente estão agora em frente ao celular ou estão em frente ao laptop e o desktop. Muitas vezes o cara ativou o Viva Voz da câmera e pode deixar desligado, tá? Ativou o volume do laptop ou do celular e tal, foi na cozinha, pegou uma água, né? Se está com o celular na mão, vai para um outro ambiente, um outro cômodo e não tem nenhum problema, tá? Mas é interessante a gente dar uma pausinha, né? Até mesmo porque precisa, muitas vezes, necessidade fisiológica de beber água, fazer alguma coisa e tal, aí a gente tem aqueles 5 minutos. Então, eu recomendo, né? Mas é como eu falei, quem vai decidir é vocês, eu vou perguntar, tá bom? A gente vai fazer uns intervalos de uns 2 intervalos de 5 minutos. Uma coisa interessante e boa, né? É a gente manter aquele grupo do WhatsApp. Eu sei que agora, nesse momento lá, tem 19 pessoas, né? Neste primeiro momento agora, está todo mundo ainda meio quietinho, com medo de falar, com vergonha de falar, né? Mas é como a gente nos bastidores já estava falando, né? É interessante a gente quebrar essa barreira da comunicação, porque o que nos faz crescer, o que nos faz ser entendido é a comunicação. Então a gente precisa falar, né? A gente precisa trocar informação, a gente precisa trocar ideia, e isso é muito bom. Então eu recomendo a gente manter aquele grupo lá, né? Vai terminar o curso, vai sair do curso, aí fica o critério de vocês, tá? Mas eu gostaria de permanecer, e eu vou permanecer lá, porque quando tiver alguma informação, algo novo, posso estar compartilhando lá com vocês, tá bom? E vice-versa, quando vocês também tiverem novo, porque aqui não é só eu não sou a fonte central aqui não, né? A fonte é vocês também, então vocês podem estar trazendo informações aqui para todo mundo, não é só para o Monteiro, para todo mundo, né? Então, a coisa mais valiosa que a gente tem hoje é a informação, então vamos manter aquele grupo, tá? E uma outra coisa, aproveite para fazer, né? Aproveite esses contatos aqui para fazer o networking. Então, o networking é o que há de melhor hoje em dia, né? É como eu falei, não tem mais barreira, né, entre nós, independente de onde seja. O David está no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Barueri, São Paulo, né? E tantas outras. Tem uma leva aqui que também está aqui em Barueri, em Campinas, aí, enfim. Tem o Pedro e o Lúcio de Minas Gerais, né? Belo Horizonte. Então, olha, a gente não tem mais barreira, né? Então, vamos criar essa oportunidade, né? Já que a gente está tendo esse momento, então vamos ter oportunidade de network e depois aí, né, na medida da necessidade de cada um, quem tem indicação disso, daquilo, de aquilo outro, de soluções, né? Então, a gente está aí para compartilhar informação, tá bom? Então, vamos lá. Então, é como eu falei anteriormente, tá? As aulas vão acontecer todas as quartas e quintas-feiras no mês de maio, tá? Essa era a programação inicial. Na modalidade ao vivo, iniciando sempre às 20 horas, com previsão de término às 22, tá bom? Então, isso aí fique claro aí para todo mundo, tá? Então, o que eu quero combinar e eu conto com vocês? Então, assim, ao término de cada 2 aulas, eu vou enviar um Forms, um formulário eletrônico, né, desenvolvido pela Microsoft. Vou enviar para vocês, para que vocês façam a avaliação do material e do conteúdo apresentado. Essa avaliação, para nós, é muito importante, né? É muito importante, principalmente quando vem algo fala, Monteiro, é uma crítica construtiva. Crítica é crítica, gente. Tem que criticar, a gente precisa criticar, né? Não tem, a gente precisa, eu vou ficar, será que o Monteiro vai ficar chateado de eu fazer uma observação, de eu fazer um comentário? Eu vou ficar chateado se não tiver nenhum comentário, nenhuma observação. Precisa sempre ter, né? Então, é interessante que vocês depositem o que vocês têm de sentimento, de sensação, de captação de informação dentro desse formulário, porque é a oportunidade que eu vou ter, né, de avaliar, olhar e realmente fazer as mudanças caso faça sentido, né? Então a ideia é o que é? É sempre estar aprimorando, sempre estar melhorando, né, esses materiais na qual a gente está compartilhando aqui, tá? Então o calendário é esse aí, ó. Hoje é o dia 10, é o primeiro dia, né, dia 10 de maio, quarta-feira, tá bom? O segundo encontro nosso vai ser dia 11, é como eu falei a todo momento, se não dá para assistir o ao vivo, tranquilo, vai ser gravado e depois a gente disponibiliza o link, né? Mas quando for dia 11 amanhã, no final dessa apresentação, né? Amanhã, aí eu vou enviar o primeiro Forms.
Aí nesse primeiro forms, vai ter algumas perguntinhas lá, você vai fazer a avaliação e vai ter um campo lá de observação e comentários abertos, tá bom? Então, ao total, vão ser 4 forms, 4 formulários, e é como eu mencionei há pouco. É muito importante que vocês façam com os comentários, as observações, né, porque somente assim eu vou ter a percepção da real, eu vou ter a percepção da real percepção de vocês, do que vocês acharam desse material que está sendo apresentado, tá? Quando for na próxima semana, vocês podem ver aí que não vai ser dia 17 e 18, né? Eu já fiz a atualização. Eu peço desculpas para vocês, por quê? Porque dia 18 é o encontro que eu tenho com a turma de MBA. Então, essa é uma aula que eu não posso perder, né, porque esse encontro nosso é um encontro que ele tem uma avaliação, tem nota. Então, se eu não estiver lá, isso aí me prejudica no MBA que eu estou fazendo, tá bom? Então, dia 18, infelizmente, é o dia e o horário na qual eu tinha programado, né, para estar apresentando um módulo, e eu não vou conseguir. Então, eu vou postergar e vou jogar para a semana seguinte, tá bom? Eu vou jogar para a semana seguinte. A programação desse curso era terminar no dia 31 de maio, tá? Que fecharia o 7º dia do curso. Mas, ao invés do dia 31 de maio, vai ser no dia seguinte, né? Então, vai ser no dia 1º de junho, tá bom? Então, esse aí vai ser o último dia da aula, tá? Deixa eu ver aqui. E eu conto com vocês, tá? Eu conto com vocês nessa avaliação aí, o preenchimento do forms. Algumas dúvidas, né, que eventualmente possa ter. Monteiro, o que vai acontecer se eu não assistir às aulas? Eu já comecei já dando spoiler, já falando lá atrás lá. Você não precisa se preocupar porque as aulas vão ser ao vivo e gravadas, tá? Então ela vai ficar disponível. Uma forma com que a gente vai fazer vai ser uma forma diferenciada. Depois, por que o Jefferson está pedindo o nome completo de todo mundo? Porque depois a gente vai pegar o e-mail de vocês também, tá bom? E a gente vai subir essa gravação no YouTube. Porque no YouTube, quando a gente subir no... Monteiro, você vai subir no YouTube para todo mundo ver? Não, porque lá a gente consegue deixar ele no modo privado. Então só vai ter acesso a esse material o e-mail que tiver cadastrado. Então, depois é muito importante quando a gente solicitar o e-mail, que o e-mail de vocês olhem bem direitinho para ver se não tem nada errado, porque o e-mail vai ser a chave que vai dar acesso ao canal do InhaVisec, né, do YouTube, na qual vai ter uma pastinha lá e vocês vão clicar e vai estar lá todas as aulas lá, vai ter as aulas lá e vocês vão clicar lá e ter acesso a esse compartilhamento, tá bom? Uma outra coisa, Monteiro, vai ser fornecido algum material do curso? Então, pode ser uma dúvida. Eu falo isso porque eu, né, dos cursos que eu participo também, né, a gente fica assim, você vai ter material? Não vai ter, né? Então, sim, vai ter, tá bom? Então, qual é a ideia? Hoje mesmo, no final dessa aula, né, no final dessa apresentação, eu vou disponibilizar nesse grupo do WhatsApp para vocês um arquivo em PDF, tá? Com esse material que vocês estão vendo e com o próximo, né, que já é o módulo 1, que já é o overview introdutório de segurança, tá bom? Então, no finalzinho disso, vocês vão ter acesso. É importante, né, principalmente para quem gosta de ter acesso a tudo na palma da mão, no celular, que vocês chequem para ver se vocês têm o visualizador de PDF, né, ou o Office instalado no celular, não só no celular, como no desktop quanto no laptop, porque tem pessoas que baixam tudo lá e tal, mas não tem, né, não tem essa extensão, esse programa que faz essa abertura desse formato de arquivo, tá bom? Então é importante depois vocês darem uma checada, mas todo mundo vai ter lá na palma da mão, sim, o acesso ao material. Uma outra coisa, né? Monteiro, vai ser fornecido o certificado? Sim, vai ser fornecido o certificado. É muito importante eu mencionar para vocês que esse conteúdo aqui, ele é considerado um curso livre, tá? Ou um curso de especialização, na qual a gente fala, tá? Então, no final do módulo vai ser enviado para vocês os certificados de conclusão, ok? Tá? Então, todo mundo vai ter acesso ao certificado aí, né? E depois eu peço, né? Vai ter lá os 4 forms, na qual vocês vão avaliar pontualmente a cada 2 módulos? Vai.
mas mesmo assim depois é interessante vocês pegarem esse certificado, né, para quem gosta, compartilhar na rede social, fazer um comentário final, né, enfim, e isso é bacana porque isso aí gera um engajamento e mostra para as pessoas, porque vocês podem observar, né, que aqui é um núcleo fechado, a gente encontra cursos de tudo, de coisas bem pontuais, bem específicos, mas quando a gente fala de segurança patrimonial, engloba diversas disciplinas. Eu tenho certeza que vai ter algumas disciplinas que eu não vou estar abordando aqui, tá? Mas o que compõe, né, essa nossa matéria, a gente vai estar lá abordando e vai estar descrevendo, tá bom? Então vamos lá. Então, o que é que compõe esse curso de segurança patrimonial? Então, o que nós estamos vendo aqui já faz parte, é o módulo inaugural, tá? Módulo 1 é um overview introdutório sobre segurança. Então, aqui, que já é o próximo que eu vou estar apresentando para vocês, vai ter várias coisas na qual é o intuito do módulo 1 e o módulo 2? É construir uma linha de raciocínio, ok? Que é o que eu, né, que foi o que foi o diferencial do curso que eu falei, da segurança patrimonial, da origem aos dias atuais. Então, para a gente pegar da origem aos dias atuais, a gente vai ter que voltar na história, lá nos tempos remotos, né, para estar criando essa linha de raciocínio, para vocês entenderem a construção e os acontecimentos ao longo das décadas, né, ao longo dos anos do que foi acontecendo, tá bom? Então, o módulo 1 e o módulo 2 é essa construção, que é o 2, o histórico evolutivo, tá, das polícias e do Exército Brasileiro. Então, dentro desse módulo 2 também, o foco não é angariar pessoas tendenciando para partido político, mas não tem como a gente falar da evolução de um segmento se a gente também não abordar e falar de uma forma superficial, eu não vou aprofundar nisso, em questão de política, porque a política fez grande parte, né? Os acontecimentos que tiveram no nosso país fizeram e faz parte, né, dessa evolução, do que vai ser amanhã, do que nós estamos vivendo hoje, tá bom? Então, essa é a ideia, tá? E depois, essa parte de legislação sobre segurança privada no Brasil, esse é um conteúdo que eu tenho certeza absoluta que não existe no mercado, no formato na qual eu elaborei e deixei para vocês. Por quê? Porque a ideia aqui, dentro desse módulo de legislação sobre segurança patrimonial, eu venho abordando umas 3 leis que teve antes da 7.102. Porque normalmente eu falo isso porque quando eu me formei, na sala de aula, o que foi colocado lá, inserido mesmo, como conhecimento, era a Lei 7.102, tá? Só que é muito importante a gente saber que o porquê que a 7.102 nasceu, surgiu. Existe um porquê, existe um histórico. E o que eu quero é justamente isso, é trazer isso à tona, tá? Com essa evolução que teve da humanidade, da segurança, dos acontecimentos, tá bom? Das especializações, para chegar no que a gente vive hoje, de legislação, do que a gente entende por lei, tá bom? Então a ideia é justamente isso, é a gente resgatar o passado lá atrás. Por quê? Como? Né? E é como eu falei, eu não quero tendenciar para política, mas a legislação, a lei, né, que deu o start da questão da segurança bancária, né, porque a 702 é segurança bancária, ela foi votada, ela foi criada com foco na segurança bancária, ela está ligada com os acontecimentos políticos que teve no nosso país em 1900, no período de 1960, até quando houve a publicação dela, tá bom? Então isso eu julgo ser muito importante para o conhecimento pessoal e profissional da gente, tá? Uma outra coisa, vamos falar sobre segurança eletrônica, sistema de intrusão, tá? Que é a partir de sistema de alarme. Vamos falar de controle de acesso. Vamos falar de CFTV, que é o circuito fechado de televisão. Vamos falar
do SW, todo esse histórico evolutivo das polícias e do Exército Brasileiro tem a história da criação do Corpo de Bombeiro, então é algo, como eu estou falando, é lá atrás para o dia atual, para o que a gente está vivendo hoje, tá bom? Para fazer... Eu cliquei aqui muito rápido aqui. Vou também apresentar um material para vocês de anticorrupção. Eu julgo isso aqui ser muito importante, né? Muito importante, porque hoje, quem está em uma posição de liderança, a qual existe outros departamentos no que a gente vai interagindo, né? Ou contrato, ou contato com empresas, ou uma posição de fazer gestão, né? Principalmente quando você está numa posição de tomador de serviço, ou independente, quando você também é um prestador de serviço, a gente precisa saber a posição que a gente está, né? E essa questão de condutas e posturas éticas, né? Que também eles refletem nessa questão de anticorrupção. Então, isso é muito importante, né? Então, para vocês que estão aqui, sabem muito bem, né? Talvez possam saber muito bem, mas fica uma coisa entre linhas, né? A gente, principalmente aqui, né? Quem tem a possibilidade nesse momento de estar ocupando um cargo de liderança, a gente sempre está à frente de outras empresas, tem muita empresa querendo vender para a gente, muita empresa querendo apresentar solução, né? Então, essa questão de anticorrupção, ela também dá um norte de como é que tem que ser essas relações, né? Porque, querendo ou não, hoje a maioria das empresas ela tem um departamento de código de ética, de compliance, então o tempo inteiro está analisando a postura dos funcionários, independente do nível hierárquico, se a pessoa ela está, né, tá transgredindo o que eles entendem como falta de ética, né, questão de conduta e tudo. Então é interessante. E uma coisa pouco falada é a questão da gestão orçamentária e financeira, voltada para a segurança patrimonial. Então, isso aqui é um material bem bacana, bem legal, né? Na qual, depois que a gente tem acesso, né, ou tem vivência nessa disciplina, algumas ideias da gente mudam, né? Algumas ideias da gente vai mudando. Por quê? Porque normalmente, dependendo o profissional, mas por que não contrata mais gente? Porque é só economia, aí fica cheio de ponto de interrogação, né? Quando eu falo ponto de interrogação, é com questionamento. E faz sentido, né? Porque se a pessoa não teve contato ou não teve um conhecimento amplo sobre determinado assunto, a pessoa fica com questionamento. Então, a partir do momento que a gente começa a entender, né, o que compõe, o que faz as empresas de vocês aí, na qual vocês trabalham, ser da forma que é, né? Que o cliente a qual vocês atuam é da forma que é. Por quê? Porque existe, né, uma preocupação muito grande em você fazer o mais com menos, tá? Isso aqui está tudo atrelado, está tudo amarrado, porque o mais com menos são dois fatores fundamentais, recursos humanos, RH e tecnologia, né? Então, o que as empresas procuram, o que elas buscam hoje é realmente essa questão da integração, né, dessas prestações de serviço, seja de segurança eletrônica, né, casando principalmente com o recurso humano. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma noção de questão que vai ser abordado aqui de budget, de CAPEX, de OPEX, né? Então, aí, depois que a gente, né, tem acesso a esse mundo financeiro, né, não é um mundo, né, mas discorrer um pouquinho sobre esse lado financeiro, aí começa a dar uma noção mais do porquê que as coisas são do jeito que são, tá? Tudo existe um porquê, né? Para quem está na ponta aqui, é óbvio, a gente sempre vai lutar pelo melhor, o melhor, tanto para a nossa área, quanto para os profissionais, para o nosso time, mas o principal, o peso maior, isso está sendo bom para a companhia? Porque é a companhia que faz e mantém a estrutura existente. Então, vai ser bem bacana esse módulo aqui, tá bom? E por último, essa questão de liderança e gestão de equipes, né? Esse é um tema que me agrada bastante, né? E me faz recordar quando eu comecei. Eu falei lá na live do Tianes, quando eu tive a oportunidade de apresentar lá no programa Legado da Segurança, que na época que eu me formei, em 98, né? Quando eu fiz o curso de vigilante, era perguntado pelo instrutor, era feita uma pergunta
para um determinado aluno. Se o aluno ali na sala respondesse errado ou não soubesse, todo mundo baixava e pagava 10. Hoje em dia a gente vive isso? Não vive, não vive. Quando foi esses dias, eu tava lembrando, né? Na hora do intervalo, todo mundo andava com as duas mãos para trás. Não tinha esse negócio de ficar andando com gingado. Se andasse sem ser com as mãos para trás, os instrutores que estavam lá olhando, analisando a gente, ia lá e falou: ô, meu amigo, que postura que é essa? Isso é postura de segurança? Não é, né? Então, hoje em dia tem isso? Não, hoje em dia é bem diferente, né? Então, eu estou falando isso, questão do trato com o ser humano. Então, aconteceu uma evolução na liderança, né? Aconteceu uma evolução na liderança lá atrás, na forma de você fazer a gestão do seu time, na forma de você liderar, para o que é hoje, né? Então, hoje é muito diferente. Hoje é muito diferente. Uma coisa que eu me recordo, na época que eu entrei na área da segurança, que eu fui fazer o curso, não podia ter nenhum tipo de tatuagem, né? Hoje em dia eu tenho duas, né? Eu tenho uma aqui no braço aqui, que é o nome das minhas filhas, né? Na qual eu sou apaixonado por elas, e o nome das minhas 3 filhas eu tenho no braço, né? Mas isso aqui foi feito o que? O ano passado, tá? Mas quando eu era jovem, o meu sonho era ter uma tatuagem. Mas não podia ter tatuagem, porque se você saísse de uma empresa e ia para outra, você fazia o exame médico. O exame médico você ficava somente de cueca. Eu vivi isso. Tira tudo. Tira a roupa, tira a camiseta, tira a calça. E olhava. Se tivesse tatuagem, começava o questionamento. Essa tatuagem significa o quê? Por que você fez tatuagem? E na maioria das vezes as pessoas não entravam. Então, olha o quanto que evoluiu hoje em dia, né? Olha o quanto que evoluiu. Então, é muito bom a gente levar em consideração e mostrar essa evolução, tá bom? Quem sou eu? Eu já me apresentei lá, Tiane, pode ficar tranquilo que eu não vou ficar aqui na meia hora falando não, tá? Então, eu sou o Monteiro, tá? José Monteiro, a maioria das pessoas me conhece por Monteiro. Eu sou casado com a Rose, eu tenho 3 filhas, né? A Graziele, de 29 anos, agora está com 29, a Giovana, de 5, e a Juliana, a Giovana, de 9, e a Juliana, de 5, né? São 3 Gs na minha vida, a filha número 1, número 2 e número 3, tá? E atualmente, hoje, nesse momento, eu estou morando em Itapevi, tá ok? Eu venho atuando desde 98, tá? Na segurança patrimonial, e eu tive passagens no setor bancário, que foi a minha escola, né? E comecei com eventos, mas a minha escola mesmo, de bagagem mesmo, de conhecimento, foi o setor bancário, né? Passei pelo comércio varejista, pedras preciosas, telefonia móvel, hoje atualmente eu sou responsável pela segurança patrimonial na Azul Linhas Aéreas, tá bom? Na qual eu estou agora, neste momento aqui, não na minha sala, mas aqui dentro das dependências aqui da Azul, tá bom? Uma outra coisa, eu sou formado em gestão de segurança empresarial, sou também instrutor de segurança, né? Credenciado pela PF, fiz o meu estágio de inteligência e contra-inteligência lá em Brasília, tá bom? Tenho extensão nos cursos de segurança pessoal, escolta, transporte de valores, né? Básico AVSEC, na qual me habilita para estar atuando na segurança voltada também para aviação, né? Operador aéreo e outros cursos livres. Então, de cursos livres aí, eu tenho bastante. Até hoje, eu não deixo de procurar me atualizar, né? Como eu falei, hoje, com esse advento da internet, essa questão da gente poder estar participando de cursos online, eu bebo de várias fontes, tá? É o que eu falo para vocês. Diversos temas que talvez não tem nada a ver, eu estou participando, eu vou para cima, eu quero entender, eu quero aprender, né? Porque o conhecimento é como eu disse, ninguém te rouba. A gente vai levar isso aqui para a eternidade, tá bom? Então, conhecimento é muito bom. E hoje em dia eu estou cursando o MBA em gerenciamento de facilities, tá ok? Foi justamente por isso que eu falei que dia 18 agora, né, vou postergar a aula do dia 18 para um outro momento, porque esse aqui eu não posso perder, porque se eu perder, o caldo começa a ficar meio entornado para o meu lado, tá bom? Eu vou pular essa parte aqui, porque eu acho que durante a aula a gente vai se falando. Por quê? Porque agora já são 9 horas e eu tenho um material lá para apresentar para vocês. Mas lá atrás, né, qual era a minha ideia? Pedir para vocês ativarem a câmera, quando for falar, ative o seu áudio, né? A ideia é sempre deixar o áudio no mudo, mas quando for falar, ativar o áudio. Falar um pouco sobre você,
Se alguém quiser explanar alguma coisa, pode falar, tá? Pode explanar, pode falar, Monteiro, tá, eu tenho algo para falar. Então você pode falar um pouco sobre você, porque este é o momento network, tá bom? O que eu peço para você, caso você queira comentar, faça um comentário resumidamente da sua experiência profissional, tá bom? E também faça um comentário livre na medida que você achar necessário. Esse é um momento muito bom, independente ou não, você falar assim, vamos seguir. Se ninguém quiser se apresentar, tranquilo, eu vou seguir. Se alguém quiser se apresentar, pode ficar tranquilo que não vai atrapalhar. Por quê? Porque a gente está com tempo, o módulo 1, né, que é o overview introdutório de segurança, ele também não é tão extenso, mas ele já é o pontapé inicial para o módulo 2, que é na qual eu falei que é o histórico evolutivo da segurança, tá bom? Então eu abro aqui para vocês, se alguém quiser se apresentar, por favor, eu acho que esse é o momento. Alguém quer falar alguma coisa aí? Se apresentar? O livre espontânea vontade? Um de cada vez, tá, pessoal? Só sorriso, né? Todo mundo travado. Posso ser o primeiro? Claro, claro, cara, por favor. É um prazer, né, estar com você e o Jefferson aí. Só para o pessoal conhecer um pouquinho, o Jefferson e o Monteiro foram um dos responsáveis, né, de me trazer para a área de segurança aqui na Azul. O Jefferson abriu as portas lá do departamento que ele trabalhava aqui no Security. Eu agradeço muito a ele e ao Monteiro, me ensinaram muito aqui. Hoje eu estou como motorista executivo, eu fico mais focado com o CEO da Azul, que era o ex-presidente, agora virou CEO, e estou fazendo a parte de segurança dele também, junto com o pessoal do Security nosso aqui. E já estou aqui na Azul faz 10 anos, já trabalho de motorista executivo há 18 anos, trabalhei em outra empresa por um tempinho, 8 anos, e agora estou aqui na Azul, vou fazer 10 anos. Sou formado em logística e, a conselho do Jefferson, fiz a segurança de gestão de segurança privada. Terminei agora em dezembro. Estou tentando focar no inglês, mas está complicado os horários aqui, mas vai dar certo. Vamos começar de novo. E pretendo fazer uma pós também em gestão de segurança, alguma coisa voltada para a área de segurança. Só esse pouquinho aí. Bacana. Obrigado, Leandro. Obrigado. Imagina. Alguém mais? Posso ir também? Opa, pode. Eu não sei se vocês estão me vendo, porque eu não estou me vendo aqui. Estamos. Trabalho com Monteiro, né? Meu nome é Natália. Entrei na área de segurança patrimonial tem 6 meses, é o tempo que eu estou na Azul. E para mim é um grande desafio e novidade, porque eu nunca trabalhei nessa área, nem conhecia como que funcionava. Não sabia. O Monteiro me atura bastante, ele e o Lúcio, porque eu sempre tenho muita dúvida. Eu acho que eu estou vindo com uma novidade, essa novidade já foi esclarecida. E eu estou aprendendo, né, todo dia. E é isso aí. Bacana. Eu vou fazer um comentário aberto para todo mundo. Vocês se lembram que eu falei agora há pouco que eu bebo de várias fontes, né? A contratação que eu fiz, né, na época, da Natália, há 6 meses atrás, fugiu da curva, né? Fugiu realmente da curva. Falei, tô pegando uma pessoa que não tem nada a ver com segurança, mas o que é que fez a gente contratar a Natália? A Natália, ela é estagiária do Banco Boa Vista, não é isso? É Serasa, né? É CPC? Natália? Isso. E ela é responsável pelo controle orçamentário e criação de dashboard no Power BI. E era justamente o que a gente estava querendo já há algum tempo, né? Dar uma reformulada, dar uma mudada. Então, hoje, diversos controles que os vigilantes estão preenchendo na portaria já estão lá no desktop, já estão no computador. Automaticamente, isso é espelhado através de números, através de gráficos, informações para a gente aqui. Quem desenvolveu tudo isso foi ela, né? Então, veja bem, não tem nada a ver com a segurança, mas está agregando demais, né? E tem bastante coisa ainda para entregar para a gente, tá? Bacana. Obrigado, Natália. Alguém mais? Kelly? A Kelly tá quietinha, hein? Acho que o David levantou a mão também. Opa, vai, David. Manda bala aí, David. Tá mudo, David. Então, Opa, boa.
Agora começou. Então, eu sou o David, né, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Estou na área da segurança privada já há 5 anos, né? Entrei nessa empresa aí na época como auxiliar de serviços gerais. Nós já tinha um curso de vigilante. Aí, do céu, conheci, na época, o coordenador de segurança. Ele falou assim, meu filho, tu tá na área errada. Vou te puxar para da portaria. Era portaria ainda. Aí eu fui para porteiro. De porteiro fui para vigilante. E atualmente estou como vigilante líder nessa empresa que eu atuo hoje. Parabéns. Ano passado me matriculei, né, no curso de gestão de segurança privada. E estamos aí, buscando conhecimento, porque o conhecimento a gente leva para a eternidade, né? Igual o Monteiro nos disse aí. Sou casado, né? Pai de um filho, Qual o que é a nome? minha motivação, minha inspiração. Qual o nome do filho? Foi? Qual o nome do Chama filho? Theo. Theo. O Bonito nome nome. dele é Theo Caetano. Theo. Boa, bacana. É minha inspiração. Boa. Valeu? É isso aí. Os filhos da gente é tudo pra gente, né? Tava conversando antes Verdade. de criar o link e tudo com o Jeff, a gente tava falando, eu tava falando sobre as minhas filhas, ele falou dos deles, cara, é o que nos resta, é o que tem pra hoje, tá? Verdade. Verdade. Obrigado. Kelly, opa, cara, obrigado você por estar se apresentando aí. Kelly, eu quero que você fale, Kelly, porque a Kelly é muito tímida, né? Então ativa o microfone aí, Kelly, e fala, vai. Quebra essa barreira. Pronto, foi. Tá me ouvindo? Boa. Opa, claro. Olha aqui, gente. Quem tá assistindo a aula comigo? Oi! Aí, ó, uma futura segurança. Tô assistindo aula! Boa. Ai, ai. Então, gente, me chamo Kelly, trabalho com José Monteiro. Eu quero contar só um pedacinho da minha história com José Tá bom. Monteiro, porque eu acho muito interessante e eu tenho muito orgulho. Meu ex-marido trabalha na Azul e o meu sonho era trabalhar na Azul. Então, todas as vezes que ele saía para trabalhar, que ele colocava o crachá, eu falava, meu Deus, eu quero trabalhar nesse lugar também, porque ele falava muito bem da Azul. E comecei a trabalhar com Uber, né? E um belo dia, peguei o Monteiro e o Jefferson e fui levar ambos para casa deles. E todo mundo que entrava no meu carro, que tinha o crachazinho da Azul, eu falava assim, lá na sua área não tá precisando de ninguém para trabalhar, não? Eu quero trabalhar na Azul. Com a maior cara de pau. Fiz isso com umas 50 pessoas, até que o José Monteiro um dia falou para mim assim, eu tô precisando de uma recepcionista. Enfim, aí eu comecei a trabalhar com ele, não tinha experiência em nada da segurança patrimonial. O pouquinho que eu sei foi o Monteiro que me ensinou, que ele tem muita paciência, ele, o Lúcio, o Pedro. Agora aprendo muito com a Natália também. O Pedro. Desculpa, gente. Então, acabo aprendendo muito com todo mundo. É um prazer estar aqui, é um prazer trabalhar com eles. E espero que espero não, eu sei que eu vou aprender muito aqui no curso, porque Monteiro ele agrega muito nas nossas vidas, na vida de todo mundo que trabalha ali do ladinho dele. Obrigada, gente. Eu chamei a Kelly porque assim, eu fiquei orgulhoso quando ela falou para mim, né? Que a Kelly ela tá cursando direito na PUC de Campinas. Entendeu? Então, assim, para mim, eu falei, meu, não acredito. Ela, sério, Monteiro, eu tô fazendo direito na PUC, né? Então, a PUC não é para qualquer pessoa, né? Então, quando a gente vê o potencial que cada ser humano carrega, né? E mais ainda quando a pessoa engata no lugar certinho, fala, nossa, eu só não gostaria de te perder. Ela fala, não, pode ficar tranquilo que um dia eu te tiro da porta da cadeia. Mentira. Não vou me prender nunca, né? Mas pelo menos a gente vai ter uma profissional e tanto, né? E outra, vai agregar demais, porque uma coisa é viver na segurança, outra coisa é debruçar na legislação, né? Então, né, para os amigos que começaram e já concluíram, né, ou estão cursando ainda direito, a gente sabe demais que aí tem muita coisa para agregar, né? Tem muita coisa para trazer para a gente. Então, obrigado, Kelly. E você tá obrigado aí o pessoal que trabalha comigo, está acreditado e tá acreditando, né? E está aqui neste momento. Porque no nosso dia a dia a gente vive a segurança da aviação, segurança patrimonial voltada para a aviação. Aqui não é segurança voltada para a aviação. Aqui é uma segurança ampla,
né? Então, são várias disciplinas, são coisas que talvez eu vou estar discorrendo aqui, que é o que a gente não vive no dia a dia, mas faz parte de alguma indústria, de algum segmento aí fora, tá? Então, esse é um interessante, tá bom? Mas obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Alguém mais? Thaís Tiburcio levantou a mão. Pode falar, Thaís. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Thaís, eu tenho 29 anos, sou daqui de Guarulhos, trabalho há 12 anos na empresa Gate Gourmet Catering. Vou contar resumidamente como começou a minha história. Entrei lá como jovem aprendiz na área de cozinha, assim, nada a ver. Eu sou graduada em administração. Eu comecei a crescer na empresa mesmo, passei por diversos setores lá dentro e fui parar na área de transporte. Na área de transporte, eu comecei a cuidar de credenciamento de funcionários, treinamentos, e aí começou o meu contato com a aviação. E eu me apaixonei. Comecei a acompanhar, fiz o curso básico AVSEC, né? Comecei a acompanhar algumas auditorias, participar de reuniões, aí emendei no operador aéreo, e hoje eu sou a coordenadora AVSEC da empresa. De brinde, eu ganhei a equipe de segurança patrimonial, passou a ser minha responsabilidade também. Como eu não venho da área de segurança, né, eu estou aí fazendo alguns treinamentos para poder acompanhar essa galera e, né, cumprir esse desafio, que é bastante responsabilidade. Bacana, parabéns. Viu? Obrigada, Legal. é um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir, espero atender a expectativa mesmo, tá? Tem bastante coisa aí. Legal, obrigada. Pedro levantou a mão. Pedro. Bom, pessoal, meu nome é Pedro, né? Eu já trabalho na área de segurança, né, desde do ano de 2000. Só que eu comecei a trabalhar no aeroporto como segurança AVSEC. Comecei como agente de proteção, depois fui supervisor, fui chefe de base aqui no aeroporto de Confins, e atualmente eu trabalho na Azul como líder de segurança patrimonial. Comecei como líder de segurança AVSEC, junto com o Jefferson e com o Monteiro, né? E como a gente trabalhava, só eram duas equipes, patrimonial e AVSEC, mas todas numa mesma gerência, então eu fui adquirindo também, trabalhando junto, fomos adquirindo conhecimento de segurança patrimonial. E no início do ano passado, aconteceu uma sinergia e a equipe de segurança patrimonial seguiu junto com o time de infraestruturas, e nessa sinergia eu fiquei junto com o Monteiro, e hoje estamos juntos aí no time de segurança patrimonial. Eu, o Monteiro, o Lúcio, a Kelly e a Natália, essa grande equipe aí, firme. Isso aí. É isso aí, Monteiro. Obrigado, Pedrinho. Valeu, cara. Bacana. Você viu aí, né, Jefferson? Patrimonial misturado com a AVSEC, né? Ó, a Edna. Levantou a mão, Edna? Eu vi você fazendo assim. Fala, Edna. Pode falar. Test drive, então, né? Começar aqui, para depois terminar lá no Cianis. Para ver se dá coragem. Meu nome é Edna, sou a PAC há 10 anos no aeroporto aqui em Bauru. Sou formada também em segurança do trabalho e recursos humanos. E, assim, sou casada, tenho 3 filhos. A Ana Paula com 32, o Renan com 25 e a Patrícia com 28. Tenho um netinho com 9 anos. E assim são tudo para mim, né? Faço tudo por eles. E estou aí tentando ingressar cada vez mais nos conhecimentos, venho fazendo cursos e cursos, né? Como vocês veem aí no meu status. São mais de 70 cursos que eu já concluí nesses 10 anos. E tentando ganhar a área da segurança mesmo. Queria ingressar no programa de controle de qualidade ou na segurança do trabalho. Vamos ver qual que eu consigo chegar primeiro. E é isso aí, vamos aprendendo cada dia mais com todos. Boa, bacana, legal. Alguém mais? Dou-lhe uma.
Escolhi duas. Ó, o Jefferson levantou a mão. Vai, Jefferson. Anda aí, bravo. É só para dar tempo do pessoal criar coragem. Ô, Jefferson, eu pensei que você tava com cãibra, cara, porque pra mim a fotinha, você tá o tempo inteiro assim, ó, alegre. Agora que eu tô vendo que a imagem tá travada, cara. Mas eu me mexi agora ou não? Não, pra mim não. Pra mim Então, tá a mesma fotinha. mas eu tô alegre ou tô triste? Você tá alegre. Ah, então eu quero que mantenha assim, pelo menos. Boa. Boa. Peraí, vamos lá. Pronto. Eu já falei um pouco no início, né? Mas seguindo aí um pouco da forma de apresentação de todos, que eu acho que tá legal. Eu tenho 39 anos, sou um jovem velho garoto. Entrei na área de segurança em 2003. David, também comecei, não vou falar porteiro, mas na época a área de portaria tem um monte de nome, né? Tem o Fiscal de porteiro, tem piso, controle né? de acesso, tem auxiliar de informação, que era o pessoal que andava no piso no shopping. Então, quando eu fui contratado por uma empresa, era uma empresa de serviços que contratava como auxiliar de informação e eu fazia nada mais, nada menos do que controle de acesso, portaria. Né? Eu entrei por uma obra, que era a obra da loja Etna, que é uma loja de imóveis que acabou fechando o ano passado devido à pandemia, se eu não me engano. E foi o meu primeiro contato na área de segurança, tá? Ali, eu também, assim como você, David, eu tinha uma postura que o pessoal admirava. Eu fui soldado do exército, né? Então tinha aquela postura militar, mal abria a boca, mal falava, né? E eu tinha dificuldade até para escrever na prancheta, não que eu aprendi a escrever, mas eu tinha dificuldade até para escrever na época. Como era o meu primeiro emprego, vamos dizer assim, né? Tirando a vida de adolescente ali como office boy, trabalhar em telemarketing, né? Mas realmente numa empresa foi o primeiro emprego. E foi bem difícil, assim, até ingressar. E aí, de tanto todo mundo incentivar, eu não tinha nem idade, mas assim que eu concluí a idade para fazer o curso de vigilante, eu fiz o curso de vigilante e fui promovido de imediato a vigilante. E nesse período, eu já, praticamente, eu já virei vigilante líder, né? Foi na época que eu conheci o Monteiro, e o Monteiro já entrou como vigilante, e era um cara que, quando ele entrou, ele já entrou como uma referência, um cara muito mais experiente. Eu era muito novo, né? Tinha acabado de fazer o curso, ele não, já tinha quase 10 anos de curso de vigilante, já entrou lá para poder, como alguém mais maduro na área de segurança. Então, eu devo muito do que eu aprendi na época que eu trabalhei com o Monteiro. Ali, a empresa me deu a oportunidade de eu ser contratado direto pelo cliente. Então, eu era terceirizado, o cliente me chamou. E aí, ali eu comecei a virar líder, supervisor e por aí vai. Junto com o Monteiro, a gente fez o curso de gestão de segurança, né? Durante a faculdade, eu saí dessa empresa que eu estava, entrei na empresa de aviação, como supervisor de segurança já. Eu era da segurança patrimonial, Thaís. Então, eu não conhecia nada de aviação, tá? Era ao contrário. Ali eu já entrei na Varig como segurança patrimonial, e lá eu comecei a aprender o AVSEC. Só que era muito difícil aprender AVSEC, porque quem trabalha no AVSEC sabe qual é o discurso de todo mundo. Ah, é restrito, não pode falar. É uma bobagem, né? Não é totalmente restrito assim. Tem muita coisa para aprender. E eu fui aprendendo ali na Varig, até que eu cheguei à gerência, na Varig também. A Varig já estava falindo, né? A Varig Log. E aí eu fui para uma grande empresa petroquímica, Braskem, saí da aviação, voltei para a segurança patrimonial, fiquei pouco tempo e aí a minha ex-chefe da Varig estava na Azul e me convidou para ir para a Azul, e eu fiquei 10 anos na Azul, entrei como coordenador, e aí durante um tempo eu fiquei como gerente lá também, durante alguns anos. Tive a oportunidade de trabalhar durante todo esse tempo com muita gente boa, aprendi muito com todo mundo,
peguei o Uber com a Kelly, tive a oportunidade de ser atendido pelo Pedro como terceirizado, e depois a gente roubou ele para trabalhar com a gente, né? A Julinha não falou nada, mas era uma bebê, quando foi trabalhar com a gente também, e se tornou uma das melhores profissionais que eu conheço. E então, assim, a área de segurança é muito gratificante perante tantas pessoas que a gente conhece e o quanto que a gente consegue aprender, né? Acho que nunca tem nada perdido em questão de curso, conhecimento e amizade que a gente faz. Se a gente tem amizade sincera, a gente vai ter muito que aproveitar, né? Hoje, para quem me conhece do mercado, assim, né? Tem como um cara especialista de segurança da aviação, etc e tal, mas é só uma forma da gente conseguir levar conhecimento do que a gente foi aprendendo durante um tempo, e quando a gente leva conhecimento, sempre vem outras pessoas e ensina a gente também, e aí como diz na área de qualidade, que a Edna é formada e quer trabalhar, é uma melhoria contínua, né? A gente nunca pode parar, sempre constante o nosso conhecimento. Então, a gente pode estar aí 10 anos na área de segurança, quase 20, mas se a gente não aprender todo dia, a gente vai ficar obsoleto. Eu já conheci muitas pessoas que na época que eu comecei eram grandes gerentes, e hoje eu não vejo mais porque realmente não se qualificaram, não buscaram mais conhecimento, né? Em compensação, eu conheço pessoas aí, não vou falar não, mas amigos hoje que atuam, hoje eu estou também muito na área de tecnologia, que tem mais de 60 anos e são totalmente jovens, em questão de buscar conhecimento, de interação, mexe com tecnologia, tá no marketing digital, que é o que é no momento. Então, assim, se a gente está jovem, ou se a gente está numa idade aí produtiva, que se diz, né, de trabalhar, ou se a gente já está quase pensando em se aposentar, a gente não pode parar, porque depois não vai adiantar muito. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de estar ouvindo o depoimento, né, de como vocês estão aqui, de como chegaram até aqui. Graças ao Monteiro, todo mundo aí tem algum link com ele, e esses que estão chegando agora vai aproveitar muito, né, dessa fonte de conhecimento. Então, é um pouco aí do que a gente tem para passar para vocês. Eu não vou falar um pouco de família, de filhos, porque eu ia gastar umas 10 horas só para falar de filho. Mas, então, eu vou parar por aqui. Boa, bacana, Jefferson. Obrigado, cara. Obrigado. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 2,5. Tá bom, vai, dou-lhe 3. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Então a gente vai iniciar. Eu pensei que você ia chamar mais alguém, Mike, porque você falou que era só quem queria falar. E por livre e espontânea pressão, você fez a Kelly falar. Isso aí, Jefferson. Agora tem que todo mundo falar. Pode chamar um por um aí, Monteiro. Não, deixa o pessoal. Não é porque... Olha só que maldade no coração. Vai lá, Monteiro. A gente continua lá no WhatsApp, lá, tá? No grupo, tá bom? Então deixa eu ver aqui. Interromper compartilhamento, beleza? Agora deixa eu já pegar o outro aqui, tá? Vamos lá que a gente tem bastante coisa para ver. Pronto, pessoal, deixa eu ver aqui. Veja se... Acho que vai estar mostrando. Quando aparecer aí, vocês já podem já sinalizar para mim, por favor. Para mim aqui está mostrando. Foi. A tela. Tá? Foi? Então show, beleza. Para mim também. Beleza. Então, dentro daquilo que eu explanei lá atrás, tá? Esse é o módulo 1, que é o overview introdutório sobre segurança. Então, ele vai dar um parâmetro para a gente da timeline, da linha do tempo, ok? Do que entendemos sobre início de segurança, tá? Então, esse aqui é só um slide falando que todo conteúdo é protegido, tá? Então, a pergunta chave, né? O que é segurança? Então, cada um de nós aqui vai ter
uma resposta para o que é segurança, né? O que é segurança para você? Né? Então, a gente fica pensando, né? Eu mesmo, quando eu aprendi o que é segurança, eu aprendi a segurança é uma sensação, foi o que eu aprendi. Que segurança era uma sensação. Ou a gente passa uma sensação de segurança, ou passa uma sensação de insegurança. Mas para a gente passar a sensação de segurança, aí tem várias coisas que vai englobando na apresentação, no bate-papo, nas palavras que você utiliza, para você transmitir a segurança. A segurança transformando em confiança, a pessoa confia no que você fala, você transmite segurança, enfim. Então são vários fatores. Então cada um aqui, né, vai ter na sua cabeça o que é segurança. Alguém quer discorrer, falar, eu acho que segurança é tal coisa? Ou não? Ou eu posso seguir? Eu vou seguir, tá? Se alguém quiser, levanta a mão aí ou abre o áudio e fala, tá? Mas o foco principal é esse, né? O que é segurança? Então, se a gente, cada um tem a sua interpretação do que é segurança, com as suas palavras. Mas se a gente levar, né, ao pé da letra, que é o que a gente chama do by the book, né? Então, o que é a segurança? A segurança é um substantivo feminino, né, que tem como transformação o ato ou efeito de segurar. O ato ou efeito de segurar algo, né? Esse é um by the book. E o outro, que é o sinônimo, né? Que é o sinônimo justamente que eu falei agora, né? Principalmente quando você transmite alguma coisa, um sinônimo de confiança. Isso também é segurança, né? Quando você garante algo, quando você tem firmeza, quando você tem estabilidade, quando você tem certeza. Então, tudo isso é segurança. Então, a palavra segurança é uma coisa muito ampla. Ela somente isolada, né? Sem nenhum auxiliar anterior ou posterior, tá? Então, o que realmente é a segurança? A segurança é confiança, para mim. A segurança é garantia, é firmeza, é estabilidade e é certeza, tá bom? Uma coisa para refletir, né? A gente vive aprendendo o tempo todo, né? Ou da fonte na qual a gente atua, ou de outras fontes, né? Isso aqui é uma coisa que eu absorvi algumas semanas atrás, em um encontro que eu tive com algumas pessoas da segurança de outras indústrias, né? E estava todo mundo lá batendo um papo e tal, e a pergunta foi assim, né, segurança é prioridade para você? Automaticamente a gente tende a responder o quê, né? Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, segurança é prioridade para você? Automaticamente a gente vai falar, não, sim, é prioridade, segurança é prioridade. Não é isso? Segurança não é prioridade. A segurança é cultura, né? Então a gente tem que viver a segurança, é cultura, né? Por quê? Porque a prioridade muda o tempo todo, tá bom? Então segurança não é prioridade. Não existe, segurança para mim é prioridade. Então tá bom. Mas até quando ela vai ser a prioridade? E existem as faixas de prioridade. Prioridade 2, 3, 1. Quando a gente fala assim que é a prioridade única, a gente chama de prioridade 0. E essa prioridade, ela deixa de ser prioridade quando você, a princípio, entende que você já atingiu o máximo daquele assunto. Então a segurança ela nunca vai ser prioridade, ela vai ser cultura, porque a partir do momento que a gente sentir que a gente atingiu o máximo, fala, cara, agora está 100%, ela não é mais prioridade, ela vai para a posição número 2, 3, 10, 15, 20, e vai ter outras coisas que vai serem priorizadas, tá bom? Então essa foi uma das coisas que me instalou o mindset, eu falei, não, realmente tem razão, né? Segurança não é prioridade, segurança é cultura, tá bom? E o conceito de segurança patrimonial, que é justamente o curso, né, na qual a gente está tendo contato agora. É o quê? É um conjunto de atividades, tá bom? Que de forma, mais à frente vocês vão ver, que de forma integrada, algumas disciplinas integradas, elas favorecem, elas proporcionam o quê? A proteção e a garantia da segurança física das pessoas, tá? Com o foco do quê? De prevenir e reduzir essas perdas patrimoniais, ou até mesmo a perda humana, né, em uma determinada organização. Então, esse é o conceito da segurança patrimonial, tá? E quando a gente fala dessa questão de prevenir, reduzir, a gente tem alguns tópicos, né? E esses tópicos, os principais, né, que compõem
independente da indústria, as preocupações da segurança patrimonial é a questão das perdas materiais que podem sofrer e acontecer por furtos, por roubos, né, por incêndios, por acidentes. Tem várias situações, várias ações que podem fazer com que a companhia, com que a empresa, ela tenha as perdas materiais, tá? E ela também pode sofrer interferência, né? Dependendo, a gente utiliza a palavra de espionagem, né? Espionagem, né? É a mesma coisa na aviação, né? Quando se fala um terrorista, todo mundo, nossa, meu Deus, tem um terrorista. Não é? Existe terrorismo no Brasil, enfim, existem várias formas de terrorismo. Da mesma forma também, que é como eu estou falando, que é específico o termo terrorismo voltado mais para a aviação. E é específico mais a espionagem voltado para algumas indústrias, né? Principalmente na elaboração, na criação de um material, de um produto, de um programa, espionagem industrial do setor automobilístico, na qual o pessoal, né, faz uma cópia de um determinado modelo, né, tenta, né, copiar aquilo e levar para outra empresa. Então, né, a gente tem essas diferenças, tá bom? Na questão da sabotagem, o vazamento de informação, né, que hoje em dia a gente ainda não. Hoje em dia se encontra ainda as empresas, né, se moldando em questão de LGPD, que é justamente travar, né, para travar, né, para deixar de forma segura as informações na qual ela detém, na qual ela colhe, né, independente do canal que seja numa portaria, seja numa entrevista, seja numa contratação, no armazenamento dela. Então, né, a segurança patrimonial também ela entra nesse ponto. Por mais que falem, é cybersecurity, é pessoal de TI, mas a segurança patrimonial contribui demais, porque a segurança física de alguns espaços é provinda da segurança patrimonial, tá bom? E tem também a questão das perturbações, né? Seja ela por ameaça, por interrupção de uma operação, seja por greve, por paralisação, ou até mesmo o alcoolismo de funcionário, o uso de entorpecente, enfim, né? E quando eu menciono esses dois últimos aí, dependendo o segmento na qual vocês atuam, o profissional atua, vocês têm, né, e encontram, às vezes, situações do uso, né, de entorpecentes, do uso do álcool, enfim, né, tudo vai do perfil, vai da atividade, vai da operação, tá bom? Uma outra coisa, agora a gente vai entrar aí no overview introdutório, questão de pré-história. Olha lá, ó, agora eu estou me sentindo um professor Monteiro, pré-história, né? Quando eu era jovem, o meu sonho era me formar em história. É sério. Eu tinha nossa, um dia quando eu crescer, eu vou ser um professor de história. Aí eu estou contando história para vocês aqui, mas é a história da segurança, não é contemplando tudo, tá? Mas essa questão da história, né? O que é que eu quero trazer com o overview introdutório, né? Que essa questão, essa necessidade que o ser humano tem, é uma coisa inata da gente, é uma coisa que nasce com a gente. A sensação de segurança, né? Querer estar seguro, tá? Então, essa necessidade de querer estar seguro tem desde o início da humanidade. Independente aqui, eu não quero levar para o lado religioso, mas independente do que vocês acreditam, ou na teoria do Big Bang, né? Ou que Adão e Eva foi expulso do Jardim do Éden, veio aqui, né, para essa Terra que nós estamos vivendo hoje, o planeta Terra, e daqui para frente teve a evolução, teve, né, o crescimento da humanidade. Independente disso, tá? A segurança é uma coisa que nos persegue, independente do momento, se seja, né, pós Big Bang ou, né, antes aí do período da criação da humanidade, na qual algumas pessoas têm contato com o lado religioso, tá bom? Então, a segurança, né, a vigilância, ela sempre perseguiu o homem, né? E a gente pode trazer aqui um exemplo claro, se a gente for imaginar, né, na evolução da espécie humana, justamente naquela época, né, ou até mesmo antes, na qual as pessoas se protegiam e elas viviam dentro da caverna. Aquilo ali foi um momento, né, diversos momentos de questão de segurança, segurança alimentar, segurança física dele, da cria, da esposa, né, da mulher, da companheira que estava ali do lado. Então, ele precisava se sentir seguro. E como é que a gente se sente seguro? Tudo depende no cenário que a gente está inserido, né?
tudo depende do cenário que a gente está inserido, tá? Mas se a gente for pensar bem, lá atrás, no homem das cavernas, eles já viviam já a necessidade de se sentir seguro, tá ok? E quando a gente vem passando pelos períodos, essa evolução da espécie humana, né, seja ela na pedra lascada, na polida, né, na idade dos metais, a gente vê claramente na evolução que teve de instrumentos. E tudo isso que eu estou falando para vocês vai fazer sentido lá no último slide, tá? Teve uma evolução. E a evolução se dava com o quê? O que é que o homem naquela época ele tinha na mão dele? Ele tinha pau, ele tinha pedra, ele tinha algumas coisas, mas o que eu estou mencionando aqui é a idade da pedra lascada. Então, na medida que ia aparecendo as necessidades, iam aparecendo insights na qual o pessoal ia adaptando o que eles tinham na mão para fazer acontecer alguma coisa, seja para a proteção física, né? Quando a gente olha aqui a pedra polida, que a gente vê uns machadinhos ali, é óbvio que eu tenho absoluta certeza que naquele momento, né, a preocupação dele, uma das principais preocupações é a preocupação alimentar, né? Como é que eu vou comer e tal? Aí vai a faca, vai o machadinho, vai alguns instrumentos que poderiam perfurar um coco, enfim. Aí é a evolução humana, até a gente chegar na idade dos metais, que realmente que é o ferro fundido, né, e construído intencionalmente mesmo, né, seja ele para facilitar o seu dia a dia, como também para proteger, tudo vai da intenção, ou atacar alguma coisa, tá ok? Mas nessa época aqui o interessante é falar que era justamente na época dos dinossauros, então o homem naquela época poderia ser atacado por um animal daquele, independente da proporção, do tamanho. Se era grande, T-Rex, se era pequeno, se era ágil, se era rápido ou não, ele precisava de alguma forma ter instrumentos para se sentir um pouco mais seguro, protegendo a própria vida e também de quem fazia parte ali do seu convívio, tá ok? Como eu falei, eu não quero levar para o lado religioso, mas para quem não acredita na teoria do Big Bang e a evolução do ser humano, então, um fato aqui indiscutível é o primeiro homicídio que existiu na humanidade, registrado na humanidade, né? Que foi aquele momento, né, que um irmão matou o outro, que foi Caim e Abel, tá? Então, neste momento aqui se relata o primeiro fato, né, o primeiro homicídio da humanidade, que a gente se recorda, né, que é o que está relatado e é o que o que nós aprendemos com os nossos pais ou até mesmo em estudos religiosos, estudos bíblicos, tá bom? Uma coisa muito interessante é quando a gente viaja no tempo, né, bem antes de Cristo, olha aí, ó, 7.000 antes de Cristo, e a gente vai se debruçando em cima da história, a gente vai vendo, né, que existia grupos, né, de pessoas em determinadas regiões que estavam inseridas naquele cenário, na qual eles vão se desenvolvendo, né, algumas habilidades, e justamente essa habilidade é a habilidade de segurança, tá? Então, para quem tem a oportunidade, para quem tiver a oportunidade e a curiosidade, depois entra lá, né, nos buscadores de internet, e vocês podem pesquisar lá sobre os Medjais, tá? Que era um grupo de guerreiros que tinha no Egito, na região da Núbia, né? E essa região Núbia ficava próximo do deserto, tá? Então, a estrutura do ser humano inserido naquele cenário eram pessoas que ficavam muito tempo sem contato com água, sem contato com alimento, né? Então isso foi dando uma resistência corporal e isso ajudou bastante, principalmente em determinadas atividades que os medjais eles distribuíam entre eles, né? Então tinha um grupo que fazia colheita, tinha um grupo que caçava ovelhas, tinha outro que caçava os animais, enfim, tá? Existia aquela distribuição, né? E quando a gente fala de alimento, normalmente a gente tende a imaginar a mulher, mas naquela época os homens eram voltados para esse tipo de atividade, tá bom? A mulher em si, que agora eu vou trazer uma outra coisa que não está aqui nesse material. A mulher em si, sim, ela sempre se preocupou com a segurança, porque o homem saía para prover da alimentação
e ela tinha que tomar conta do local a qual ela ficava. Além dela realizar as atividades que ela realizava, ela tinha que olhar também para a cria dela, para os filhos. Então é por isso que hoje a gente... E isso, o que eu estou falando para vocês aqui é provado cientificamente, tá? A mulher, ela tem a capacidade de realizar diversas atividades ao mesmo tempo, coisa que o homem não tem, porque o homem, quando saía para caçar, é isso aqui, ó, é comida. Eu vou caçar. A mulher não. Ela tinha que lavar, né, a vestimenta dela, seja lá qual fosse, ela tinha que manter aquilo, tinha que manter a criança alimentada e tinha que também se preocupar com o espaço, o ambiente dela e também com a caverna dela, porque poderia vir algum animal e atacar ela. Então ela sempre estava ali, ó, olhando tudo, né? Então por isso que a gente fala brincando, que as mulheres brincam com a gente, falam assim, mas você não consegue fazer um café e olhar o arroz? Não, ou eu faço café ou eu olho o arroz. Eu falo isso porque eu sou assim em casa. A outra fala, você não tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Em casa realmente eu não tenho, mas isso é uma coisa já que está no DNA das mulheres. Essa visão que ela tem ampla das coisas. Por quê? Porque desde o início da humanidade, aquelas mulheres lá, elas já tinham essas diversas preocupações, tá bom? E esses medjais aqui, depois, eles se tornaram, né, os guerreiros que tomavam conta realmente, né, do faraó e também de alguns locais. E esses locais na época, que era do interesse, né, faraônico, eram os cemitérios e as fronteiras, né? Justamente por conta do quê? Porque era uma região seca, na qual grande parte dos locais não tinha muita água e não tinha muito alimento. Então ele podia ficar nas fronteiras dos espaços demarcados, né, por muito mais tempo, olhando, atento com a questão da segurança. Um foco único. Olhar quem é que está vindo, quem são as pessoas, o que é que está acontecendo, tá bom? Então, é como eu falei, quem entrar nos buscadores, pesquisem depois Medjay. Inclusive tem filme, eu acho que tem um filme chamado Medjay, tá? E ele conta, né, realmente a evolução de uma espécie, né, humana, é óbvio, na região da Núbia, na qual contempla, né, esse foco principal, esse foco inicial em questão de vigilância, em questão de segurança, tá bom? Quando a gente volta para hoje o atual Iraque, né, que antigamente a antiga Babilônia, né, então também já existia. Agora eu estou falando já, né, de muitos anos à frente, né? Já existia o exército, tá ok? Já existia o exército, então já existia essa estrutura, né? Uma estrutura de defesa e uma estrutura de ataque, né? Na qual o foco principal era ter muito mais soldados armados com alguns instrumentos, seja lança, seja flecha, seja fogo, seja catatumba, seja jogar pedra, qualquer coisa, né? Que era o quê? Era eliminar ou tomar, né, por completo determinadas regiões na qual ele acoplava para a região central dele, que era a antiga Babilônia, né? Então, essa questão de segurança vem de muito tempo, muito tempo. E naquela época, a antiga Babilônia a gente pode falar que era o mundo que existia lá, era a capital do mundo, né? O mundo estava ali, né? É óbvio que existia uns outros continentes, outras regiões, mas o que nós temos registrado em história é que ali realmente era o principal exército que existia no mundo, né? No mundo, tá bom? Quando eu falo de território, aí eu posso arrastar ele e trazer ele para o outro lado do mundo, que é a China, tá? Então, a China aqui, ela tem lá, até hoje ela tem a muralha, que é a muralha da China, né? E é bem interessante a história referente à China, porque hoje a China, né, hoje, no último registro que teve, a China tem 21.196 quilômetros de muralha, tá? Mas não é muralha contínua, porque tem determinados espaços, determinados pontos, por conta do tipo do terreno, que não precisa, porque já é uma proteção perimetral natural, tá bom? Essa dificuldade de entrar lá, tá? E a China, essa muralha da China, ela é bem conhecida, é uma das, né, das maravilhas do mundo, né? Para quem tem condição de viajar e conhecer lá, existe toda uma história por lá, mas essa história
é principalmente do Império Mongol, que era um império paralelo com a China, né? E a gente escuta, né? Quando eu escutei a primeira vez isso eu era garoto, né? Falar de Gengis Khan, né? Eu tenho quase certeza aqui que, dependendo da idade de vocês, ouviram falar na palavra Gengis Khan. Então, o Gengis Khan era um mongol, e ele foi o único cara que conseguiu transpor, né? Passar a muralha da China, tá bom? Ele foi o único cara. Então, é por isso que esse cara ele é considerado, né? Ele foi considerado na época o cara mais bem sucedido, né? Que no caso era um comandante militar. Então, ele foi o cara que conseguiu passar essa muralha da China, tá bom? Praticamente impossível, mas ele foi um dos registrados na história, o único, né? Então, olha lá, Gengis Khan, mongol, muralha da China, né? Quem imaginava que a muralha da China, por que a construção da muralha da China? Por que a gente constrói um muro na nossa casa? É para fazer restrição de acesso, né? Por que a muralha é tão grande assim? Por conta da topografia, por conta da densidade daquela região, na qual poderia sim, né, por diversas localidades desse continente, ter invasões de outros impérios, né? Mas o principal na época que a China tinha preocupação era o Império Mongol, na qual, né, o Gengis Khan ele obteve êxito na invasão da China, né? Não tomou conta da China, mas ele conseguiu invadir, tá bom? Origem dos serviços, tá? Aqui eu quero que vocês prestem atenção em um fato. Esse nome Alan Pinkerton, tá? Tá entre parênteses ali, detetive e espião escocês. Quando a gente fala de serviço de proteção e investigação, quando vai analisar a história do Alan Pinkerton, aí você vê que ali naquele momento, é o momento onde existe o surgimento da ideia de algumas atividades que hoje a gente realiza e a gente entende que é segurança. Tá bom? Depois que o Alan Pinkerton ele veio a desencarnar, foram publicados vários materiais e vários livros dele. Então, assim, para quem é um profissional da área de investigação, é impossível não discorrer sobre algum livro, alguma matéria, alguma teoria do Alan Pinkerton. Porque esse camarada foi praticamente o criador, né? Vou até passar aqui um pouquinho para... Opa, peraí, vamos lá. Ele foi o criador de um banco de dados que a CIA utiliza. Tá bom? Então, qual foi o foco? Nesse caso aqui, era o presidente Abraham Lincoln, né? O Abraham Lincoln quem é? É esse maior. O Alan Pinkerton é o pequeno, tá? Então, esse camarada foi o cara que ele reuniu um grupo de pessoas para fazer a proteção do político Abraham Lincoln, ok? Então, neste momento aqui, fica claro que foi aqui que surgiu o serviço de SPP, segurança pessoal, um dignitário, o cara é um político. Então, ele era um segurança, ok? Serviço de segurança pessoal do Abraham Lincoln. E ele teve êxito nisso aqui, porque na época ele escolheu os caras que, no perfil daquela época, para ele, eram os melhores. E existiu 2 momentos na história do Abraham Lincoln que ele sofreu um atentado. Um foi quando o time do Alan Pinkerton conseguiu intervir antes do ataque. Por quê? Porque além dele fazer a proteção desse camarada, de ser o segurança dele, eles já trabalhavam já colhendo informações. Então eles tiveram a informação antecipada do ataque que ele ia sofrer. Por conta dos ideais, da ideologia que ele tinha. Lembra que lá atrás eu falei de questão de política? Não tem como a gente falar na evolução humana se a gente não linkar com esses acontecimentos, principalmente quando fala dos Estados Unidos, tá? Então, o Alan Pinkerton, esse cara, ele foi o primeiro cara, na época, quando acontecia a evolução, né, da indústria metalúrgica, tá? E que existia alguns boicotes, principalmente na construção da ferrovia. Então, ele foi o cara que se dispôs a ficar lá de campana. Olha o termo, campana. Ele fazia isso. Então, esse cara foi um dos primeiros caras que descobriu
os grupos que não queriam que houvesse essa evolução da indústria metalúrgica naquele momento. E o que eu estou mostrando para vocês aqui vai mostrar justamente o que aconteceu na época do Jango, um antigo presidente que a gente teve aqui no Brasil. Tá bom? As histórias, elas são parecidas, elas se repetem, tá? Isso em 1850. Em 1850. E vocês vão ver que lá na frente vai ter um slide que é o momento de reflexão para a gente pensar, quando a gente fala assim, no Brasil é muito atrasado. Mas aqui é muito atrasado. Vai ser justamente a comparação que vocês vão ter e a noção que vocês vão ter de tempo. Tempo e espaço. E principalmente os fatos ocorridos até, né, esse momento agora. Então, quando foi em 1850, foi criada essa agência de investigação e segurança particular, né, que era a Pinkerton, né, e o slogan dela, da empresa na época era We Never Sleep, então significa nós nunca dormimos, né, sempre com o olho aberto, né, faz referência realmente, que era o trabalho que inicialmente ele desenvolveu naquela época, tá bom? E o Alan, ele trabalhou num tipo de sistema, que é o que eu mencionei agora há pouco, né, que ele centralizava, ele fazia o registro de diversas identificações de pessoas criminosas, de pessoas que tinham atitudes possivelmente suspeitas, e ele criou esse banco de dados. E esse banco de dados hoje é utilizado pela, eu tinha falado o quê? Eu tinha falado CIA, não é CIA, o FBI, tá bom? Departamento Federal de Investigações. Então, o Departamento Federal de Investigações, até hoje, detém de registros da época de 1850, foi quando o Alan Pinkerton ele começou a fazer esse trabalho de catalogar pessoas suspeitas e principalmente criminosas. Tá bom? Origem dos serviços de escolta, tá? A gente está falando do Alan Pinkerton em 1850. Olha como as coisas meio que vão se cruzando. Quando foi 2 anos depois, nos Estados Unidos, foi criada a empresa Wells Fargo, né? Criado aí pelo Henry Wells e William Fargo. Criou a primeira companhia de diligência no condado de São Francisco. Tá bom? Esse aqui é o logo da empresa. Até hoje existe a Wells Fargo, tá ok? E olha lá naquela época como era o trabalho de diligência. As pessoas que pagavam por aquele serviço estavam lá dentro. E olha em cima na carroça. Aquilo ali não eram as pessoas que pagavam, aquilo ali era o time de segurança. Porque era no meio do mato, era no deserto, era em locais muito longe, onde eles poderiam sofrer qualquer tipo de ataque, tá? Então, veja só a evolução da humanidade, o que foi fazendo surgir, né? O surgimento do serviço de escolta. Vocês vão entender o porquê da escolta. Nós falamos de 1850, Alan Pinkerton, falamos de 52, Wells Fargo, e depois de mais 7 anos, né, nasceu quem? Em 1859, né? 1900, nasceu quem? A empresa que até hoje a gente escuta falar no mundo, a Brinks, em 1900. E olha aqui onde nós estamos, em 1900, tá? Então, quando foi em 1859, o Washington Perry Brink, ele inaugurou, né, em Chicago, a Brinks, que fazia escolta armada. Inicialmente, eles faziam escolta armada, tá? E depois, eles começaram a migrar e fazer o transporte de valores, tá ok? Esse, na época, era o logo, né, da Brinks. E nas carroças tem lá o valor dos centes de dólar na qual eles cobravam para fazer esse transporte de valor, né, de um ponto a outro, tá bom? Então, olha lá como começou. Então, quando a gente fala em transporte de valor, a gente imagina um carro forte, blindado, né, no estado que está hoje, né, da forma que está hoje. Mas olha como era naquele cenário, naquela época, né? Começou daquele jeito. Vai continuar sendo um carro blindado, Monteiro, no formato que é? Não sei, né? É o que eu estava falando, né? Eu acho que nos bastidores, há pouco, conversando com vocês aqui e falando para o Tianes, né? Daqui a pouco tem uns VTOLs aí, eVTOLs. Vai ser um outro formato, né? Então é a evolução que a gente está tendo aí no planeta, tá? Esses são os principais
registros que tem, vocês podem estar pesquisando aí depois em paralelo, tá? Mas esses são os principais registros que tem, inicialmente, dos serviços, né, que hoje a gente desfruta, né, que é de transporte de valor, que é de escolta armada, que é de VSP, né, essa ideia de vigilância, de segurança, né, quando a gente fala segurança patrimonial, é voltada para o patrimônio, é voltado para a companhia, é voltado para o setor privado, independente da indústria, do segmento, tá? E dentro desse assunto segurança, existem várias disciplinas, né, para que o que a gente tenha hoje como norte, como ideia, a gente também precisa percorrer por outras águas, tá? E uma delas é a questão também da criminologia. Então tá aí, pai do direito moderno, tá? Então a gente discorre também, né, sobre algumas ideias, tá? Então, um dos caras, né, o material que vocês estão tendo acesso aqui, pessoal, esse material aqui compõe também várias disciplinas, não só da segurança empresarial, gestão de segurança empresarial, como também para quem faz, né, está se formando em direito. Então, grande parte aqui, né, tirando essa evolução da qual eu apresentei até agora, daqui para frente ele vai abordando várias coisas em questão de direito, de criminologia, de sociologia, enfim, a gente vai discorrendo sobre o perfil do ser humano, tá bom? Então, isso é interessante. E eu falo justamente nisso aqui, por quê? Porque esse camarada, o Cesare Beccaria, né, ele escreveu um livro, né, na época, dos direitos e das penas, que ele colocava, né, ele se colocava contra a tradição jurídica, tá? E ele invocava a razão e o sentimento. Olha lá, ele invocava a razão e o sentimento. Até hoje a gente tem pessoas que levam a público, né, ou que eles defendem, né, que eles apontam, que eles criticam a forma com que as autoridades, independente se é um órgão, né, de segurança público ou os órgãos que acontecem, né, de vez em quando na mídia mostrando aí as atuações dos órgãos de segurança privada, né, das empresas, dos profissionais, e eles tendem a questionar o porquê de algumas ações. Ok? E o Cesare Beccaria, já em 1764, ele já escrevia um livro mostrando, né, e deixando bem claro essa contradição que ele tinha referente ao que ele vivia, ao que ele via na época, na humanidade, tá bom? Esse livro, né, o livro foi uma obra pública, que ele mostrava claramente, não vou nem falar duramente, né, ele mostrava claramente a realidade, principalmente do sistema penitenciário. E olha que há alguns anos atrás a gente teve vários fatos em vários estados, e principalmente aqui também em São Paulo, por conta de regimes que são adotados, que a princípio é para fazer recuperação de pessoas. Então aí hoje a gente pode falar assim, né? Quem são os becárias da vida? É o pessoal dos direitos humanos, que eles podem fazer diversos questionamentos, tá bom? E o Beccaria, ele proclamava o quê? Que é melhor prevenir os crimes do que punir, né? É o que a gente fala até hoje, quando a gente fala assim, que precisamos investir em educação, para que lá na frente, essa taxa de transgressão que tem das nossas leis, ela diminua. Né? Então, é melhor prevenir do que punir, sim, concordo, claramente. Tá? E já em 1764 já existia esse aristocrata aí, tá? De Milão, na qual ele defendia essa teoria, tá bom? E ele influenciou no sentido de revogar penas cruéis de forma gradativa, né? E ele teve o papel vital no primeiro Código Penal brasileiro. Então, olha só, Código Penal brasileiro, nós aqui no Brasil, depois de centenas, né, umas 2, 3 centenas de anos, a gente criou um Código Penal brasileiro, na qual esse Código Penal brasileiro, né, os legisladores, eles se debruçaram na teoria de quem? Do Beccaria.
para saber o que ele já falava já em 1764 e o que poderia ser aproveitado para os dias de hoje. Tá bom? Continuando aqui dentro de introdução à criminologia, nós temos essa teoria do criminoso nato, tá? Então, quando foi em 76, o Lombroso, ele era um criminologista e médico psiquiatra italiano, tá? Então, esse cara também, ele publicou um livro chamado O Homem Delinquente, tá bom? E o livro, né, ele se concentrava muito em fazer uma pesquisa para identificar, para fazer a identificação do criminoso, de uma forma que na época fazia sentido para ele, mas é uma coisa que até hoje nós carregamos dentro de nós. Que é o quê? Que é você, deixa eu olhar aqui, antropologia criminal. Que é você o quê? Você olhar, deixa eu voltar, tá? Só para a gente concluir. Lombroso é acreditado como sendo o criador da antropologia criminal. O que é a antropologia criminal? Que é justamente essa disciplina na qual se baseava que o delinquente, a pessoa que praticava um determinado crime, ela tinha uma característica física. Tá? Por isso que eu falo que até hoje a gente tem um pouco disso, né? Acho que na medida que está acontecendo, né, que essas novas crianças estão vindo, isso aí tá, esses paradigmas estão sendo, né? Mas até um tempo atrás, né? Ou até mesmo hoje, não vou falar até um tempo atrás, mas até hoje, né? Tá no trânsito, tá dirigindo, vê um camarada de boné, de touca, meio gingando para um lado e para o outro, né? Não é uma característica física, mas é um perfil de uma pessoa que pode estar transitando, atravessando a rua, mas automaticamente a gente tende, né? A gente tende a ter essa mesma linha de raciocínio. Opa, estou correndo perigo, né? Então, na época, o estudo dele se baseava nisso, tá bom? Que era o quê? Era fazer medições do crânio. Por quê? Porque, dependendo do perfil do ser humano, se o cara era feio, tinha o queixo muito largo, a cabeça meio espremida, o narizão grande, uma cara que não era, né, o que a beleza que até hoje, né, a gente tende a imaginar que assim, essa pessoa não tem cara de ser, né, um bandido. Olha a pessoa, né? Toda bonitinha, toda arrumada, cabelinho cortado, barba feita, vestimenta principalmente. Então a gente vai analisando, né, fazendo esse comparativo. Então na época não era muito diferente, né? Imagina quantas pessoas não sofreram com isso, porque se você não fosse aparentemente não tivesse aparentemente um padrão de beleza estética, né, ou até mesmo de roupa, porque aí é uma composição como um todo, vocabulário, característica física, aparência, vestimenta, né, então é o que as pessoas até hoje, né, é como eu estou falando, já diminuiu bastante, mas até hoje ainda nós temos alguns preconceitos, e esses preconceitos vêm oriundos de tempos remotos, dos nossos ancestrais, lá de trás, tá bom? Classificação do criminoso. Então, esse camarada aqui, ele veio, né, ele foi o Henrico Ferri, né, ele foi um criminologista também político, tá, que justamente, junto, né, com o Cesare Lombroso e Raffaele Garofalo, né, que eram 3 camaradas juntos, eles são considerados os fundadores da escola italiana de criminologia positivista, tá bom? Então, esse Ferri, ele abordou o direito e a ordem jurídica como uma ciência social. Ó, a gente já não fala mais da aparência, a gente fala do comportamento, né, que deveria ser estudado e observado em questão de sociedade, da evolução daquele cenário, da humanidade, daquela localização, qual era o comportamento. Então, tinha que se estudar isso para entender, né, para fazer as distinções, tá bom? Então, ele classificou o criminoso, né, após esses diversos estudos que foram realizados, ele classificou o criminoso em 5 tipos, né, no nato, no louco, no ocasional, no habitual e no passional, tá bom? Que eram os perfis, né, gritantes daquela época, num estado de evolução daquela sociedade, daquela localidade, tá bom? O Raffaele Garofalo, tá?
Ele também era um jurista, ele era um juiz, tá? Criminólogo italiano, ele nasceu em 1885, e dentro da história de criminologia, esse cara foi o cara que utilizou esse termo, criminologia, tá? Ele lançou um livro com o termo criminologia, que é o estudo do crime, né? E no estudo do crime, o pessoal se debruça em cima do quê? Das causas e principalmente do que a gente pode aplicar como ação para que a pessoa se desestimule, né? Que no caso é a teoria da repressão. Então, o que a nossa sociedade hoje tem? Hoje a nossa sociedade tem leis, né, de convívio social, na qual quem transgride, né, essa norma, essa lei, existe uma ação punitiva, que no caso, né, é o que os estudiosos chamam de teoria de repressão, né? Então aí existem várias, né, na época, tá? E uma das coisas marcantes dentro da história do Garofalo é que ele defendia a pena de morte, tá? Então para ele não existia a recuperação de quem cometia um crime, tá bom? Então existem várias pessoas, né? Nós temos ainda no país, né? Nós temos ainda alguns países na qual, né, não somente defende, mas que tem, né, como uma atitude de repressão à pena de morte. A cadeira elétrica, injeção letal, né? Então são coisas que existem até hoje, né? E vai de sociedade para sociedade, enfim, né? Do que a sociedade entende do que é justo, né? E para aquelas pessoas, tudo bem, né? Para nós aqui, pelo menos para mim, eu acho, né, um absurdo falar em pena de morte, né? Porque por mais que nós da segurança aqui entendamos que algumas pessoas que transgridam a lei, dependendo do que é, tem recuperação e não tem recuperação. Então a gente não pode colocar todo mundo na mesma bacia, né? E tentar tratar de forma uniforme, né? A gente precisa tratar de forma pontual. É óbvio, né? A gente sempre torce para que as ações, né, sejam assertivas. Às vezes acerta e às vezes não. Mas a gente sabe muito bem que tem pessoas aí que conseguem sim passar por uma recuperação depois de cometer algum determinado tipo de crime, tá bom? Saindo da criminologia, a gente entra dentro da psicologia humanista, tá? Então, falamos de criminologia, falamos de histórico lá atrás, da evolução de serviço, dessas disciplinas que compõem a segurança, e a gente vem falar também um pouco de psicologia, tá? E quando a gente fala de psicologia, um dos caras, eu estou apresentando isso porque foram uma das teorias na qual, na época da faculdade, eu me identifiquei bastante até hoje, para diversas situações que eu vejo no dia a dia, do que eu entendo como sociedade, do que eu entendo como convívio coletivo, eu bato o olho, né, e já consigo imaginar essa pirâmide, já consigo imaginar essa teoria que o Maslow, na época, ele apresentou, tá? Então, em resumo, tá? O Maslow, ele apresentou uma pirâmide na qual ele defendia, ele defendia porque ele já foi embora, né? Ele já desencarnou. Mas ele defendia que o ser humano, primeiramente, ele nasce com o potencial máximo. Ele quer viver o seu melhor da vida. Ele não quer ser uma pessoa errada. Essa é a teoria dele, tá? Que nascemos com vontade de crescer, de conquistar as coisas, né? O que a gente julga que é vital na nossa sobrevivência aqui, conquistar os bens, conquistar as pessoas, conquistar o prestígio, né? Ou os prestígios, e assim a gente ir crescendo gradativamente, tá? Então, ele apresentou naquela época para a sociedade, existem livros, e até hoje existem estudos e teorias que são baseados na teoria de Maslow, que é a teoria, né, da hierarquia das necessidades, que primeiramente, o primeiro estágio que o ser humano tem que viver para que ele possa crescer, para que ele possa evoluir, é a palavra correta, crescer não, evoluir, é o quê? A questão de ar, água, comida. Então, a partir do momento que o ser humano ele não precisa mais se preocupar com isso, aí ele vai se preocupar com outro estágio, porque o primeiro que a gente acorda
é o quê? A gente não pensa na segurança. A gente pensa sim na segurança, mas a segurança alimentar. Opa, eu preciso escovar o dente, eu preciso beber, eu preciso comer. Você precisa inserir algum alimento dentro do seu corpo para que depois você pense em outras coisas, para que você realize algumas outras atividades, tá? Então, depois disso, depois da necessidade fisiológica, vem a necessidade de segurança, que é a física, material, a moral. As pessoas têm que me respeitar, eu preciso me sentir seguro da forma que eu sou, da forma com que eu me apresento. Eu preciso sentir segurança que fisicamente eu estarei bem, independente do ambiente. Eu preciso sentir segurança que eu vou sair da minha casa e minha casa vai permanecer intacta, tá? Então, depois que você atinge esse estágio de se sentir completo fisiologicamente, completo em questão de segurança, aí você vai para o outro estágio. Esse outro estágio é a questão do amor, é a questão da comunicação, da amizade. E quando você atinge isso, intimidade sexual, quando você atinge essa atmosfera de convívio social, que você se sente totalmente seguro e completo, aí vai um algo mais além. E esse algo mais além é a questão da confiança, é o respeito aos outros e dos outros, né? A autoestima, que é uma coisa também que está atrelado, né? Que é uma necessidade secundária. Tem pessoas que se preocupam demais com a fisionomia, né? Então, a questão da autoestima, a fisionomia não só ensina a própria palavra, mas em questão do que vem por trás dele psicologicamente, que é a questão da estima. Pô, será que eu estou bem? Eu não estou me sentindo bem, bacana. Depois que o ser humano ele atinge o ápice disso aí ele vai para a realização pessoal, né? E quando a gente fala isso aqui, a gente pode ir lá claramente olhar a questão de criatividade, moralidade, superação, espontaneidade, tá? Uma coisa que eu mostro, né, que eu vou comentar com vocês aqui, que vocês podem levar e fazer o comparativo, para quem tiver oportunidade ou para quem já leu, aquele livro O Monge e o Executivo. Ali mostra claramente a evolução de um ser humano, o ápice da carreira profissional dele, e depois ele abandonando tudo para viver a realização pessoal. Então, a teoria de Maslow, ela defende isso, que hoje, atualmente, as pessoas que não estão mais se preocupando com uma aparência, que estão seguros quanto à segurança física, social, relacionamento, amorosa, necessidade alimentar, né, necessidade fisiológica como um todo, aí é aquela pessoa que dali para frente ela vai transpassar todas as barreiras e ela vai começar, né, a minar, né, sentimentos, conhecimentos, palavras motivadoras para que outras pessoas também consigam atingir aquele máximo, né, quando a pessoa está atingindo o topo dessa pirâmide que é a realização pessoal, tá bom? Isso aí é conhecido como pirâmide de Maslow, tá? Reflexão. Aqui, né, eu não quero causar confusão na cabeça de ninguém, né? Aí fala assim, quem é que descobriu o Brasil? Né? Automaticamente a gente aprende lá na história, né, da escola, né, que foi apresentado lá pra gente, né? Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, que foi o cara que chegou na Bahia em abril de 1500, tá? Mas existem livros, relatos, histórias falando que alguns meses antes, quem pisou o pé no Brasil não foi um português, e sim foi um espanhol, que foi o Vicente Pinzón, tá? E quando a gente se debruça na história, a gente vê claramente que no Brasil existiu um acordo chamado de Acordo da Tordesilhas, na qual realmente deixa claro que foi uma forma política, né, por conta de toda a evolução, né, e todo o despejo de novas culturas, né, novas culturas não, né, de uma nova cultura inserida no Brasil por conta dos portugueses, porque, né, foi o descobrimento do Brasil e foi os primeiros que vieram realmente, né, para cá, tá bom? Então, uma coisa que eu quero fazer a pergunta aqui, né, qual era o cenário naquele momento, né? Vocês lembram lá do que eu falei lá atrás, né? Os anos lá, 52, 1950, mil não sei o quê, né? Lá atrás, 1800, né? 1870, 1800 e pouco. Então,
quando foi em 1500, o nosso país era composto por diversos índios. E o que que essa sociedade aqui na época tinha de preocupação? Tá? É bom a gente pensar nisso. O que que eles tinham de preocupação? Por que que eu estou levantando esse tema aqui? Porque é importante a gente ficar ligado, principalmente quando a gente escuta as pessoas falarem assim, o Brasil é atrasado. Mas atrasado, a gente dá para comparar? Tá? É o ponto de interrogação que eu coloco aqui, né? O ponto de exclamação e mais o ponto de interrogação que eu deixo aqui para vocês. Dá para comparar com outras coisas? Sendo que há 200, 300 anos atrás já estava iniciando o serviço de escolta, de transporte, né, comparado na época aqui, de 1500. Depois, estava surgindo investigação, segurança pessoal, né? Estava surgindo algumas ramificações, e naquela época as pessoas que compunham, né, a sociedade no Brasil eram os indígenas, que se preocupavam com o quê? Somente com alimentação. Né? Então, essa é uma coisa que é bom a gente pensar. Né? A gente pode ficar comparando. Né? Hoje é óbvio, com a questão da globalização, com a questão da internet, aí sim, né, a gente tem acesso às várias informações, a gente fica comparando. Puxa, o Brasil podia ser assim. Puxa, o Brasil podia ser assado. Tá? Mas a gente tem que pensar que nós estamos no momento certo da nossa evolução de país, da nossa evolução, né, de profissional. É óbvio, né, a gente tem como referência hoje, né, teorias, tecnologias, né, acesso a outras situações, a gente vê o que acontece em outros países e a gente tem a possibilidade de trazer tudo isso para cá. Então, o que eu quero mostrar é que nós não estamos atrasados, nós estamos bem à frente, porque hoje a gente tem a oportunidade de dar um passo em um continente vizinho e trazer o que tem de melhor para o nosso país, que é o que as empresas hoje estão vivendo, tá bom? Que é o que nós hoje estamos vivendo e estamos colhendo, tá bom? É como eu falei, aqui é interessante se debruçar em cima desse material apresentado. Mas aqui o que eu fiz? Eu já fiz um resumo justamente para evitar, né, que vocês queira se debruçar lá no buscador de internet lá, tá? Então, mas se quiser, puxa, fica à vontade, vai ser muito bom. Eu falo isso, eu estou recomendando coisas que eu já fiz e que eu já me debrucei em cima, e é muito bom, é muito gratificante você ver que as histórias se ligam, tá? Né? Quando a gente fala do Alan Pinkerton com o Abraham Lincoln, né, eles se conheceram naqueles encontros da indústria metalúrgica. Então, eram pessoas como nós aqui, estamos nos conhecendo, e quem sabe daqui a 5 anos, 3 anos, 10 anos, a gente vai estar vivendo um outro momento, a gente vai ter a oportunidade de se encontrar. Então, as histórias se cruzam. O que eu quero deixar claro é isso, as histórias se cruzam. Nada é por acaso, tá bom? Então, é interessante olhar, ler, debruçar sobre o cara, né, que hoje é a referência de investigação, tá? Do Henry Wells, William Fargo, o Perry Brink, né? Isso aqui, ó, eu já ia falar já, desculpa, minha voz está perdendo. Eu já ia falar já para vocês que o Washington Perry Brink, ele morreu com 44 anos, e o filho dele, com 18 anos, assumiu a empresa Brinks. Então, esse cara aqui, né, para quem se debruça mesmo em cima da história, na época ele revolucionou o negócio que o pai dele tinha criado, né, que hoje é o que a gente entende como empresa Brinks, tá bom? Então, é muito bacana, né, vale a pena estudar e entender essa evolução e os percursos que essas ramificações percorreram para chegar até o dia de hoje, tá? Então, do Beccaria, né, do Lombroso, do Enrico Ferri, Rafael Garofalo, o Maslow, que é da teoria de Maslow, né, Abraham Maslow, tá bom? Então, aqui tem um resuminho, isso aqui eu vou salvar e vou passar para vocês, tá? Então, com base nesse overview, tá, que é o overview introdutório, que está falando do início lá da humanidade, e essa origem dos serviços, que são os registros que a gente tem hoje, tá, para nós aí, para a gente se debruçar em cima. Então, uma coisa é clara, né, que independente do tempo, o local, o ambiente na qual a gente está inserido,
a segurança é uma coisa intrínseca, né, do ser humano, tá bom? Então vocês podem notar no que eu mostrei para vocês aqui, que em tudo tem pessoas, tem equipamentos, né, tecnologia no dia de hoje, mas na época era equipamentos, materiais, ferramentas, né, e os processos e os procedimentos. Independente da época, você vai ter pessoas com perfil para fazer o bem ou o mal, você vai ter ferramentas de defesa e ataque, e você vai ter a intenção de realizar algo, seja intencionalmente, para promover um ataque ou para proporcionar a sua defesa. Então, a segurança patrimonial, o pilar dela, ela vai estar sempre concentrada nesses 3 temas: pessoas, equipamentos e tecnologias e procedimentos e processos. Tá bom? Este é o final do primeiro módulo, foi como eu falei, tá? Eu ultrapassei uns 20 minutos, peço perdão para vocês, né, porque a gente se estendeu um pouquinho naquela abertura, de forma resumida, porque a partir do módulo 2 para frente, aí a gente começa a discorrer realmente sobre, né, diversos temas, formações de polícia, exército, e querendo ou não, a gente tem que discorrer sobre os acontecimentos no Brasil, e esses acontecimentos, para chegar até o dia que a gente vive hoje, envolve muita política, tá bom? Beleza? O que a gente viu hoje aqui nesse bate-papo, nessa apresentação? O que é a segurança, o by the book, o conceito de segurança empresarial. Falamos sobre o overview introdutório, relatando sobre, né, pré-história, relembrando o período da pré-história, primeiro homicídio, antiga Babilônia, a China, origem do serviço de proteção, de investigação, de inteligência, né, serviço de escolta, transporte de valores, tá? Falamos sobre introdução da criminalidade, que foi agora, a questão de Lombroso e tudo mais, né, pai do direito moderno, teoria do criminoso nato, antropologia criminal, tá bom? Que é o estudo com base na característica física do ser humano, classificação do criminoso, defesa de pena de morte, né, psicologia humanista, esse momento de reflexão, na qual tem que ficar claro para a gente de como era no início da humanidade, como foi a evolução de algumas sociedades em períodos na qual o Brasil ainda não tinha sido descoberto, e depois, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, para a gente fazer o comparativo, né? Se realmente estamos atrasados ou estamos evoluídos, né? Então fica aí a dica, tá bom? E em resumo, foi o último agora que eu falei de pessoas, materiais, equipamentos e tecnologia, né, que são os pilares da segurança, e processos, e procedimentos e processos, tá bom? Então, este é o primeiro módulo do curso de segurança patrimonial, tá bom? Ninguém me interrompeu, e agora eu deixo aí aberto, né, para quem quiser fazer